E agora veremos a questão da estrutura frasal das chamadas question form or interrogative form. Yes or no question. So, we need to use in the beginning of the sentence the auxiliary verb will. Então é necessário que você utilize sempre numa frase interrogativa o verbo auxiliar will. E em seguida você vai utilizar o sujeito, subject, plus have, plus main verb in the passive participle, and the rest of the sentence, and don't forget to use the question mark. Tá? Então, por favor, não esqueçam de utilizar a pontuação correta, que no caso seria o ponto de interrogação. Então, vamos ver aí o exemplo. Will he have come to visit us tomorrow? Então, utilizei aí toda a estrutura de uma frase interrogativa, lembrando que o verbo auxiliar virá no início da oração. Ok, pessoal? Agora, antes de irmos para os exercícios, atividades, exercises, eu quero só passar para vocês o seguinte. Lembra que eu comentei lá no iniciozinho sobre a questão dos verbos no particípio? E aí eu preciso que vocês relembrem aí um pouquinho, tá? É só um anexo que eu botei aí no finalzinho dos verbos regulares e irregulares, tá? Então, nós temos aqui uma tabelinha, tá? Citando alguns exemplos dos verbos regulares. Geralmente, os verbos regulares eu acrescento a terminação ED, tá? Para marcar o particípio do verbo. E aí eu coloquei aí, ó, left, o drop, o fix, verbos que terminam com a vogal E, como por exemplo close. Eu não preciso acrescentar mais uma vogal E porque eu já tenho, então só acrescento D para marcar o particípio. E os verbos que terminam em consoante seguido de Y, como fry, try, cry, eu retiro o Y, acrescento I e D. Então essa é uma matéria que nós vimos no ano passado, tá? Eu só estou aqui pincelando, relembrando com vocês o que nós já estudamos e que é necessário utilizar dentro desse tempo verbal. E na minha outra tabelinha aqui ao lado nós temos os verbos irregulares, tá? Que estão marcadinhos aqui na cor vermelha, tá? Então eu tenho aqui run e o particípio é run, então percebo que não muda a questão de estrutura nem de pronúncia, tá? Como por exemplo aqui sing, song. Então eu tenho aqui a mudança unicamente de uma vogal para outra. Em seguida eu utilizo o speak, né? Então a estrutura do verbo irregular, olha lá, a mudança é gigantesca, né? Então speak no particípio vira spoken, no passado é spoke. Então lembre-se que você sempre vai utilizar essa parte que está aqui em vermelho. É claro que nem todos os verbos estão presentes aqui, são muitos verbos irregulares. Eu coloquei somente alguns aqui para que vocês tenham noção. Caso tenham dúvidas sobre verbos irregulares, no livro de vocês, nas páginas 383 e 384, existe uma lista dos verbos irregulares. Se porventura você não tiver o livro, você pode pesquisar, coloque no Google, tá? A tabelinha e coloque o nome, né? No caso, passive participle, conforme está aqui em cima, estou indicando com a setinha. Coloque lá, passive participle irregular verbs. E aí vai aparecer diversas tabelas para que você possa escolher uma delas e poder trabalhar a questão do futuro perfeito utilizando os verbos irregulares quando necessários. Belezinha? Agora sim, vamos voltar e vamos partir para as nossas atividades que estão aí no livro, tá? E eu desejo a todos um excelente dia. See you! Bye bye!